A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao Crente Podcast, começando mais um testemunho hoje. E a nossa convidada é a diaconisa Valdenice Rodrigues, que ela veio de Minas Gerais, glória a Deus. Marcada pela perda da mãe desde pequena, abusos emocionais, superou a depressão e o suicídio. Já casada e convertida, enfrentou uma bruxaria pesada feita por uma pessoa da família para enlouquecê-la. Mais tarde, o seu filho foi envenenado no ocultismo e perdeu 70% do fígado, sobrevivendo milagrosamente após ela obedecer a uma revelação para afastá-lo de casa. A própria mãe de santo responsável converteu-se ao ver a mulher protegida por anjos. Glória a Deus. E muito mais. Não é só isso. Testemunho maravilhoso que vai edificar a sua vida. E já quero chamar ela aqui, Diaconisa Valdenice. A paz do Senhor Jesus. Difícil ver esse nome, né? É, Valdenice. Valdenice, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Parece pernambucana. Sou É pernambucana, né? né? Direto Glória do a Deus. Pernambuco. Hoje eu atuo na cidade de Minas Gerais, né? Que é extrema, né? Pertinho, Sim. né? Bem divisa aqui. Veio fazer a obra. Né? Vim fazer a obra, vim em missão. Glória a Deus. Né? Hoje sou diaconisa, pela misericórdia de Deus, e trabalho sempre com mulheres à frente de ciclo de oração. Sim. Né, após as minhas experiências, hoje trabalho com libertação. Glória a Deus. Né? Deus também pediu para mim estudar, porque tem que ter a parte do Senhor estudo. Estudei, me formei em terapeuta, né? Sou cristã terapeuta, para poder atender mais as pessoas, porque É o seu chamado. é o meu chamado, né? Porque na área da libertação nós temos os 4 pilares, Sim. né? Que é o arrependimento, o perdão, a confissão e a restituição. Aí, como terapeuta, a gente trata das raízes da alma, né? Que é o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça, né? Por isso que o estudo também é bom, Sim. para que a gente possa ajudar, Com porque certeza. hoje as igrejas estão precisando muito, né, desenvolver e crescer na área de libertação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E mãe, hoje você vai contar o seu testemunho e vai começar a contar desde pequena, né? Que foi que tudo começou. O seu testemunho, não é isso? Isso. Glória a Deus. Então vamos começar. Amém? Amém. Então, na minha infância, eu era uma família feliz, né? Então, o meu pai, nós éramos uma família de 12 irmãos na época. Meu pai, a gente não era um evangélico na época, né? Então, assim, a gente tinha acesso à igreja católica, mas não era tão praticante, né? E após um parto, né, da minha mãe, houve uma consequência, a minha mãe foi a óbito. Então, na época eu tinha 8 anos e ficamos em 12, 12 em irmãos? 12 irmãos, sem a nossa mãe. Meu E foi algo assim que marcou a nossa infância, porque a nossa mãe teve um filho, né? Como a gente vai ter um filho, aquela alegria, volta com uma criança, mas aí a Isso. nossa história mudou. E meu pai sempre foi um pai protetor, trabalhador, né? Que cuidou sempre da gente. Mas aí não tem como substituir a parte materna. Ele Sim. casou-se novamente com a minha madrasta, né? E teve outra continuação, vieram mais 6 irmãos. Resumindo, nós somos 18 irmãos, Nossa. né? E todos unidos para a glória de Deus. Glória a Somos Deus. umas bênçãos na mão do Senhor. Nossa, É, Deus, que lindo, que né? lindo isso. Então, na perda da minha mãe, eu falo da minha parte, mas que todos meus irmãos também tiveram experiência. Veio aquele vazio na alma, aquela dor que só sabe quem perde uma mãe, né? E aquele vazio foi me acompanhando. E ali, eu achava que quando eu me casasse, aquele vazio ia passar, né? Então, foi tudo muito precoce. Aos meus 15 anos, eu conheci um namorado, a qual era uma pessoa, né, que fazia gosto do meu pai,
pediu um casamento, tive aquela preparação para casamento, mas nesse momento ele me traiu, né, e me deixou por uma outra pessoa. Então, assim, aquela dor na alma que eu sentia, ela passou a ser dobrada. Sim. Só que Deus, quando tem projeto na vida da gente, ele já envia os seus anjos, né? E ao término desse namoro, eu estava na casa da minha avó, né, que era a avó paterna, que não servia ao Senhor na época, mas era aquela avó conselheira, aquela avó mãe. E também junto com a minha avó, eu tenho uma tia chamada Verônica, que é uma pessoa que me acompanhou e me acompanha até hoje na minha vida espiritual. Então, na época, eu passei esse processo, né, desse rompimento, desse noivado, superei essa traição na casa da minha avó, ouvindo conselhos da minha avó e da minha tia, Sim. né, porque ali entrou a depressão, bateu a vontade de morrer, né, porque eu achava que eu não ia ser feliz. Nem chegou a casar. Nem cheguei a casar, nem cheguei, foi interrompido. Sim. E ali foi a primeira vez que eu ouvi a voz do diabo. Eu não tinha Sim. intimidade com Sim. Deus, né? E ali eu cheguei a ouvir a voz do diabo, mandando eu cometer suicídio. E nesse momento, a minha avó chegou perto de mim, né? E ela perguntou: o que é que você tem? O que é que você está chorando? E eu contei para minha avó e ela falou assim: você vai ser feliz, né? A minha avó Cecília, que já dorme no Senhor, Sim. né? Ela foi um anjo na minha vida. E ali eu fiquei na casa da minha avó mais ou menos um mês, né? Acompanhada da minha tia, que foi um anjo na minha vida também. Passando um mês mais ou menos, eu conheci um rapaz que hoje ele é o meu esposo, né? José Liberato, Sim. né? Então, assim, ele me viu, né? Ele me viu primeiro e quando ele me viu, ele se apaixonou por mim. Foi automaticamente. Ele viu e já começou a me cercar, eu não conhecia, mas ele estudava com a minha tia na sala de aula. Então, assim, ele começou a mandar recados para mim e a gente virou amigos, né? E fomos conversando. E ali nasceu uma história linda de amor, né? Então, assim, a minha vida passou a ter sentidos. A gente começou a namorar, só que pelo vazio da alma que ainda sentia, foi tudo acontecendo precoce. Eu não esperei a casar. Eu estudava, nessas idas de ir para a escola, eu acabei ficando na casa do meu namorado, que hoje é o meu esposo. Sim. Então, assim, não demorou, aí veio o filho, o primeiro filho, depois veio o segundo filho, terceiro filho, e a gente era feliz, né? E a gente tinha sonho de uma menina, Sim. e o meu esposo, ele começou a falar de Jesus para mim. Ele era afastado do evangelho, né? Então, assim, eu fui evangelizada pelo meu esposo. Sempre ele falando de Jesus, trazendo os hinos de Chile Cavalhais naquela Olha. época, e eu ficava ouvindo, e ali algo me foi despertando, Jamile. E ali a gente Foi tinha tocando. tocando, tocando, foi entrando, do jeitinho dele, ele foi me evangelizando. Sim. E então a gente tinha desejo de ter uma menina, né? Então, assim, o Senhor revelou para o meu esposo a visão de uma menina, e essa menina veio para a gente. Então, assim, a família ali estava completa, né? Sim. 3 filhos lindos, maravilhosos. Meus filhos são filhos saudáveis, são bênçãos, presente de Deus, eu falo para Glória a eles. Deus. E veio a menina. E quando a menina veio, eu recebi a visita de um pastor na minha casa, e recebi a visita de um amigo do meu esposo, Sim. né? Ele faz parte também do meu testemunho, meu irmão Jefferson, posso citar ele aqui. Sim. Que Você eles estava servindo Deus? Não, ainda não. Ainda não estava. Então eles foram na minha casa e ali eu aceitei Jesus dentro da minha casa, com esse pastor na época e o irmão Jefferson de Sim. Quipapá. Era onde eu morava. E dali, Jamile, após a minha conversão, eu falei: pronto, agora vou ser feliz. Completamente, porque o vazio que eu sentia agora, ele foi preenchido pela presença de Jesus. Então, assim, a minha vida agora estava completa, né? Eu disse assim: pronto, agora a gente vai caminhar e vamos ser felizes, né? Completamente, porque o que estava faltando era Jesus, né? Aquele vazio, o marido não preencheu, o filho não preencheu, a filha não preencheu, Sim. né? Quem preencheu foi a presença do Espírito Santo, que não é diferente nas vidas atuais hoje, né? Sim. É o vazio. Na alma de muitos só é preenchido pela Isso. presença do Espírito Santo. E ali a gente não era casados, né? Voltando, lembra que a gente não era casado. É. Então, o pastor chegou logo na gente e falou assim: ó, precisa casar,
que vocês estão em pecado, para que vocês vivam uma vida, né, sem pecado e que vocês venham a descer as águas e que tudo a partir de agora vai ser diferente. E a gente ali aceitou, né, o convite, se casamos, né, ali o pastor fez uma oração. Só que detalhes, Jamile, né, hoje com a experiência que eu tenho, né, voltando naquela época, quando a gente está, morando junto, a gente está em fornicação, né, então assim, quando a gente casa, pra gente tá tudo perfeito, mas no mundo espiritual há um portal aberto, Isso. que se esse portal não for fechado através de uma oração de uma autoridade, né, o inimigo ele vai ter acesso a esse Uhum. portal. Então, assim, eu me casei, eu fechei, né, o Sim. pecado, acabou o pecado, mas aí o portal continua aberto. Isso. E foi por esse portal aonde eu sofri um ataque muito grande espiritualmente. Teve um problema na família, né, uma pessoa da família que tem acesso à minha casa, né, e eu vou falar agora aqui das maldades humanas, porque eu sempre falo, quando eu dou palestra, eu prego, eu não sou uma mulher religiosa, eu não sou uma mulher Sim. preconceituosa, mas existe as maldades humanas, né, a qual a gente, às vezes, por confiar, por não acreditar que existem pessoas com um coração ruim, porque é da Sim. natureza mesmo de ser ruim, é capaz de chegar a fazer coisas E se ocultas der para nos lugar, destruir. né? Isso. E se der É, lugar, se não fechar as brechas, né? Não... isso, Aí que o inimigo ele entra mesmo, isso. Então, assim, né? essa pessoa tem acesso à minha casa, houve um problema familiar, qual essa pessoa queria que eu ficasse do lado dela para omitir aquela mentira dela. Sim. Só que eu sabia que não tinha como que eu falei assim, a verdade vai aparecer, então eu não vou ficar do teu lado. Então, essa pessoa, na época, ela deu parte de mim, mesmo sendo inocente. Sim. No comecinho da minha conversão, após, né, o meu casamento, e ela teve acesso ali na minha casa, e ao ela sair da minha casa, há 2 dias eu senti um impacto muito grande na minha mente. Quem já passou sabe do que eu estou Sim. falando, era algo que eu nunca tinha sentido, eu não tinha forças nem para ficar em pé, e era uma agonia muito grande na minha mente, ao ponto de eu sabia que não era normal, era um Sim. impacto muito grande espiritual. Esse dia eu não tive força de ir para a igreja, né, eu liguei para o meu pai já era convertido na época, liguei para o meu pai e pedi oração ao meu pai. E para o meu irmão, ele é intercessor desde hoje, meu irmão Sim. Erinaldo. Meu pai é presbítero Miguel, é uma Uhum. benção de Deus, aí eu pedi ajuda para eles. Contei o que eu estava sentindo, eles falaram que ia para minha casa no outro dia, isso era domingo. Só que no domingo à noite eu estava me sentindo tão mal, mas tão mal, Jamile, que eu chorando, eu vi a voz do Espírito Santo. Vá na casa da irmã, as irmãs do coque, lá do Pernambuco. Vá na É. casa da irmã, e eu fui. Então, naquele momento, tudo que eu queria era um abraço. Sim. Era alguém dizer assim: "Não, eu tô contigo, você vai vencer, você vai passar". E ali, quando eu bati na porta daquela irmã, a primeira coisa que ela fez foi sair falando em mistério, me abraçando. Sim. Aí, naquele abraço ali, Deus falou comigo e usava a boca dela e falava assim: "És donas de um ministério. O ataque veio para te destruir, enlouquecer você, mas eu, o Senhor, estou no controle da situação e vou te dar vitória. E não vou deixar nada em oculto". E ali aquela irmã chamou outra irmã, fez uma oração por mim, né, e ali Deus falou poderosamente comigo, Sim. né, como o problema era na família, aí assim, por a gente ser uma família muito unidas, né, aquilo estava doendo demais, e eu não tinha como me justificar. Sim. Aí Deus falou comigo que a distância era para mim, mas não era para ele, que ao tempo certo ele ia fazer justiça e esclarecer tudo. E o tempo passou e o Senhor esclareceu, me deu essa vitória, Sim. né. E ali eu voltando para minha casa, eu já voltei contente para minha casa, aquela dor tinha aliviado, Sim. e Deus falou para mim descer, orar no vale da humilhação, para Deus revelar o que tinha sido feito, né. Então assim, tudo que eu sei hoje, as experiências que eu tenho até hoje foram através da oração, da humilhação e do posicionamento, Sim. né. Ali voltando para a minha casa, eu fui me humilhar nos pés do Senhor,
né, e chorar para Deus mostrar o que tinha sido feito. E Deus, ele mostrou claro e nítido, foi a primeira experiência com Deus de revelação. Ali Deus me mostrava, né, eu posso até contar detalhes, Deus me mostrava ali um sapo, né, com os cabelos da minha cabeça dentro. E o Senhor falava assim: por amor a Deus, eu estou destruindo, né, mas continua louvando para que todos os impactos Isso. que veio sobre a sua mente passe. E ali eu consegui dormir naquela noite. No outro dia de manhã, o meu pai veio fazer a visita, né, e ali o meu pai fez uma oração por mim, o meu irmão também, a minha madrasta estava comigo, né, todos já servindo ao Senhor. E ali Deus tomava o meu irmão em profecia para mim, porque eu falava assim: Deus, a dor é muito grande, porque era um peso, era algo que eu não sabia explicar. E Deus usava meu irmão e dizia assim: daqui a 3 dias eu tiro essa dor, eu tiro esse peso, essa cruz que você está sentindo. Deus falando na boca dele em profecia, né? E era segunda-feira. Ah, Né, aí passou a terça-feira, eu fui, né, na justiça, como eu fui intimada. Quando eu cheguei lá, Deus usou ali aquele homem, não era advogado, era bem o comissário que estava ali. E ele falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas você é uma serva de Deus, você é uma cidadã, você não deve nada, rasgou esse papel, vai para casa. Né, você não deve nada aqui, porque não tinha como uhum. provar aquela mentira que era coisa do adversário, né? E eu voltando para minha casa, isso na terça. A minha madrasta ficou comigo, porque eu estava bem debilitada, né, eu Sim. tinha as crianças, e ou seja, meio que quando foi na quarta-feira, antes de amanhecer a quarta-feira, né, aí eu vi que eu já tinha, gerado uma intimidade com Deus, né, já estava ouvindo a voz do Senhor, Uhum. né, porque as pessoas acham que estão nos fazendo mal, mas muitas das vezes Deus permite para que as pessoas nos empurrem mais para perto de Deus, de acordo com o Isso. chamado. E ali, amanhecendo a quarta-feira, eu fui orar. E eu falei: Deus, o Senhor falou que hoje ia tirar a dor. Né? E ali, quando Deus falou comigo, disse assim: eu sou fiel. Eu falei: eu cumpro. E ali, eu orando no meu quarto, o Senhor mandava eu olhar para o céu. Era como se eu não via o céu. Né? Ali eu vi se formar um círculo no céu. O Senhor mandava eu abrir as minhas 2 mãos. E ali, quando eu abri as minhas 2 mãos, a visão é como se fosse hoje, desceu 2 raios de fogo. E ali eu fui batizada com fogo. Né, eu fui marcada a partir daquele Sim. dia e eu ouvi a voz do Espírito Santo, né? Estou te preparando para uma grande obra, né? E a partir Sim. de hoje a tua vida não será mais a mesma. E ali quando amanheceu a quarta-feira, eu era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher com entendimento, discernimento. Deus abriu minha visão espiritual. Aquela dor já não existia mais. Né, porque quando vem o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder e eu fui de Isso. fogo, né, fui de fogo e ficou a experiência. Glória a Deus, é poderoso. E quando tem um chamado, né, irmão? Não tem quem impeça, É, né? Só se a pessoa não querer mesmo, de mas não tem quem impeça. Nenhum pode impedir o trabalhar de Deus. não, não, quando Deus ele nos separa para uma grande obra, só quem pode impedir é você, se você É, parar. Se você se posicionar e isso, permanecer fiel, ele continua sendo fiel com você. com certeza. Ontem mesmo eu pedindo oração ao meu pai, falando que estava aqui, ele falou: Deus é fiel para cumprir com as promessas na sua vida. Ele falou que aonde você não fosse, a sua voz ia. Né? Então, hoje eu estou aqui diante, né, do É, podcast, né, aqui falando do meu testemunho. Sei que a minha voz vai chegar em lugares que eu nunca vou chegar, é uma promessa de Deus. Mas para isso eu me submeti a cada processo, né, em obediência, em oração e posicionamento. Né? O que Deus quer de nós é posicionamento. sim. E ali o Senhor me dando vitória, como eu lhe falei, após o meu batismo, até o meu esposo começou a me estranhar, né? Porque eu já não era mais aquela mesma mulher, eu era uma mulher cheia do poder de Deus. E ele começou a estranhar. Ele falou assim: Eita você tá glória. louca? Eu falei assim: louca do poder de Deus. E eu pregava. Para quem chegasse na minha casa, eu já estava pregando. Né? E ali a gente começou posicionado, buscando ao Senhor, eu e meu esposo, na época. E ele foi consagrado a diácono. Né, e a gente ali estava firme, e em seguida ele foi batizado com o Espírito Santo também. Aí a gente desceu as águas, né, e ali a gente fazia a obra de Deus, né, naquela cidade,
né, com fervor, com Sim. temor, né. Na época era Assembleia de Deus, né, Ministério da Abreu e Lima. E ali o Senhor já estava me chamando para, uma obra de libertação, a qual dentro das assembleias é uma obra que não é muito vista. A gente é muito confundido, mal interpretado. Sim. Só quem é da libertação, ou quem está em níveis espirituais é quem vai entender. Isso. Porque quem tem chamado de libertação, ele é lapidado e preparado nos bastidores. Ninguém vê, né? E no caso, eu tinha sido através, né, das lutas. Eu cheguei a esse chamado, né? E ali a gente, firme fazendo a obra com meus filhos, uma madrugada eu tive um encontro espiritual, só que agora foi diferente. Foi com o próprio diabo. Com o próprio diabo, porque eu já conseguia discernir o que é espiritual. Sim. É o bem e o mal. Né? Uma madrugada eu estava orando e chegou ali aquela presença maligna perto de mim, veio em forma de um morcego enorme. Né? E quando ele chegou perto de mim, ele falou, né, coisas que ele mesmo falou para Jesus, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que era o diabo. Sim. Né, que ele falou assim, era uma presença horrível, cheirava podre, era aquele impacto que parecia que o ambiente virou uma geladeira. E ele se apresentou, ele falou assim: "Eu mandei todos os meus para te destruir, para te parar, mas já que tu não parou, eu mesmo vim". Misericórdia. Aí falou assim: "Tu sabes com quem tá falando?" E eu respondi: "Com o chefe deles". Ele falou isso. É o mundo real, o mundo não, o mundo espiritual ele é real. Não podemos brincar, Isso. né, porque, ele tá aí, né, é o papel dele matar, roubar e destruir, né. E aí ele falou assim: "Ó, já que nenhum te parou, então eu vim aqui para negociar contigo". E eu fiquei só ouvindo. Ele falou assim: "Eu te dou tudo que tu quiseres neste mundo, que tiver nesse mundo que você falar: 'Eu quero', eu te dou, para tu deixar o homem lá de cima". Você Meu acredita? Muito Deus. forte, Jamile. E eu era ainda uma nova Misericórdia. convertida, eu Sim, estava começando, sim. mas eu já tinha tido um encontro com Deus, Sim, né. sim. E eu falei para ele: "Você é um mentiroso, você não tem nada para dar para ninguém, saia da minha casa e da minha vida no nome de Jesus, você não vai deixar". Eu falei: "Não deixo o meu Jesus, não deixo o meu Deus por nada desse mundo, porque tudo aqui é passageiro, Isso. né, e o reino que eu busco é o eterno", Isso. né. E ali ele deu uma gargalhada muito forte e falou: "Já que eu não consigo te pegar, eu vou pegar o teu filho". E a minha resposta no acampamento foi: "O meu Deus, que me deu vitória, também vai me dar vitória com o meu filho". Sim. E o ataque de Amília veio em cima do meu primogênito. Meu Na época ele Deus. tinha 13 anos, ele já tinha 13? 13 Sim. anos, ele tinha um grupo já de adultos, então assim, e no interior, os jovens eles faz amizade fácil, Uhum. bebe, fuma, porque é do lugar, né, já Sim, oferece. sim, sim. E ali meu filho tinha as amizades, não via maldade em ninguém, começou a fazer as amizades. E na minha rua tinha um centro de magia negra. Eu passava em frente todos os dias para ir para a igreja. E ali era obra maligna, né? Meu filho sofreu esse ataque. E ele foi pego por esse centro de magia negra, né? Que é onde a gente fala das maldades humanas. Não tenho nada contra as religiões, né? Cada um Sim, segue seu sim, caminho, sim. porque a palavra de Deus diz assim que todos os caminhos eles levarão a Deus. Só que só Jesus é quem leva a Deus como filho, né? Os outros caminhos levam a Deus sim, só que daí, naquele grande dia, quando vier o julgamento, todos vão se prostrar diante de Deus e ali vão ser julgados segundo as suas obras. E a gente que vai pelo caminho que é Jesus, a gente já vai como filho, né, vamos estar livre desse julgamento, né. Então, assim, meu filho, primeira coisa, sair da igreja, se perdeu, né, se perdeu ali no mundo espiritual, e houve muitas lutas, muitos confrontos, muitas Uhum. lutas espirituais, eu já nem reconhecia mais meu filho, foi muita luta, a cidade toda fica sabendo daquilo, e eu sei que esse meu todo, Deus só falava assim: "Estou te preparando para uma grande obra", era essa confia do Senhor, "Estou te preparando para uma grande obra". A gente ia para a igreja, continuei firme, não Sim, parei, sim. não desisti de orar pelo meu filho,
Só que chegou aí um momento que veio uma luta tão grande, Jamile, sobre o meu lar, que as portas financeiras fechou Meu tremendamente. Deus. Deus permitiu, Sim. né? O meu filho não me ouvia porque não ouve. Quando o nosso filho vai para o lado do ocultismo, que eles são ali, participa de coisas ocultas, eles ficam cegos espiritualmente. Então, Uhum. eles não enxergam pai, não enxergam mãe, né? E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, né? É contra as hostes Isso. potestades das regiões Isso. celestiais. Então, temos que lutar ali com oração, com jejum. Isso. Somente, não tem outra arma. E passando uns 3 meses, a gente passou a passar necessidade mesmo. Eu sou cabeleireira, sempre trabalhei com o Uhum. público, meu esposo é pedreiro, ele sempre trabalhou com o público. Então, nós éramos em 6 pessoas, né? Sim. 4 Porque você tinha crianças, quatro 4 já, né? Que crianças, foi menino. isso, e meu esposo. A gente passou a ser sustentado pelo meu sogro, mas não era o suficiente, né? Sim. Sim. E ali na igreja, na época, a igreja era muito fervorosa, né? Muito fervorosa. E Deus, ele começou a falar comigo, né? Falar comigo os ataques que estavam vindo, né? Porque se tratava de um centro de magia negra. Os impactos vinham, eu sentia, né? E eu comecei a fazer jejum. Jejum direto. E chegou um momento que Deus falou que eu não ia suportar mais de tanto jejuar, né? Que o corpo, Ah, a é. carne não suporta, né? O espírito ficava forte, mas assim, o meu corpo já estava padecendo. De tanto Sim. jejum para Deus me dar vitória. Aí Pelo seu nesse filho, né? querer pelo meu filho, para Deus Isso. Deus tirar ele daquela situação, Sim. né. Só que daí meu filho, a gen fica morto espiritualmente e não tem noção, né, Fica porque cego, né? O inimigo fica ele cego, cega, ele né? cega porque ele foi vítima, né. Isso. E então eu passei a ouvir a voz do Senhor, né, aí o Senhor me deu a revelação, né, de um ataque que ele sofreu. Eles tentaram de tudo, né, depois eu vou mais na frente eu vou contar, né, que Sim, sim. a própria confessou que eles tentaram de tudo para me matar. Tentaram de tudo para matar o meu esposo, mas não conseguiram, que era para ficar com o meu filho. O alvo deles era ficar com o meu Credo, filho. misericórdia. Meu filho tinha 13 anos, então assim, ele não tinha Era uma criança uma ainda, não é criança. pré-adolescente, mas é uma É, criança, não tem aquela isso. sabedoria, né, aquele entendimento, não tinha, Não tinha né, como eu deixar ele ali para fazer preso. a cabeça deles, bem era fácil. Isso, porque quando os filhos crescem, eles têm o poder da escolha deles, mas ele era um adolescente, era o meu primogênito. Então Uhum. assim, eu fui lutar com todas as armas que eu tinha. E na igreja, na época, as pessoas não ajudam a gente quando está numa batalha dessa, Jamília, não é porque não quer, é porque não tem a experiência. Uhum. Então, assim, na igreja houve poucas ajudas, Sim, né? Não houve aquelas, não, vamos fazer uma campanha em prol da irmã, sim. vamos fazer uma campanha no lado da irmã, não. Né? Como eu lhe falei, essa minha tia Verônica era que ficava sempre ali me ajudando, me auxiliando, né, Sim. e me orientando. Ela tinha experiência no mundo espiritual. O meu irmão, Erinaldo, também meu pai. Na época, eles foram os meus intercessores e de muita ajuda. Aí Deus falou para mim que ia me dar vitória. Sim. Como eu não sabia. Aí, como eles tentaram de todas as formas, né, me matar e matar meu esposo e não conseguiram, então o ataque veio no meu filho, né? Como eu lhe falei, nessa época ele é normal, os adolescentes beberem nos interior. Então, assim, eles colocaram, né, um veneno no copo de bebida do meu filho. Meu filho ficou 3 dias doente em cima de uma cama. Eu levava ele no hospital, trazia, levava, trazia, Meu e eu não sabia o que Deus. estava acontecendo. O médico falava que era uma virose. Quando foi para amanhecer o 4º dia, aí Deus me mostrou. Eu já tenho uma intimidade com Deus. Deus me Uhum. mostrou que meu filho estava envenenado. Aí, na época, eu fui, chamei meu pastor local, Era um tipo de veneno que não era para matar pouco a pouco e pouco a então, pouco. né, naquele Isso. fatal, né. A pouco, né, estava Sim, alojado no fígado dele, que era para ele sim. morrer de doença, causa desconhecida. Olha só, Então só pelo misericórdia. meio, né, do Espírito Santo que ele Sim. veio e revelou, né. Aí eu fui, chamei o meu presbítero, na época o meu presbítero, a esposa dele, eles foram na minha casa, a gente orou, e quando ele orou, meu filho vomitou. Aí ele vomitou Ah, deu para ver onde que ele vomitou, deu? era um tóxico que estava no fígado dele, e ele vomitou com bastante pedacinho de fígado. Que na época eu olhei, Ah, estranhei, eu falei para esse amendoim, mas tem 3 dias que ele não come.
né? Mas aí eu voltei com ele no hospital, ele estava muito pálido, ele não ficava nem em pé. Falei para o médico a situação, era o mesmo médico que tinha atendido ele no dia anterior, e ele pediu uns exames do meu filho, né? E ali, quando saiu o resultado dos exames, no outro dia que eu fui no médico e levei meu filho, o médico, quando viu meu filho ali na frente dele, ele não quis acreditar que ele estava vivo, né? Aí eu falei, mas o que aconteceu, doutor? Ele falou assim, é porque seu filho, aqui, né, há 2 dias atrás do exame, ele já estava com 70% do fígado destruído. Então, 2 dias a mais, o fígado dele já era para estar todo destruído, e ele está entubado já, e ele ia morrer de uma Sim. hepatite, né, aguda, que ninguém ia saber. Ele falou, mas o que aconteceu que ele está aqui na minha frente? Né, aí eu falei para ele, né, que eu era serva de Deus, e que meu filho tinha sofrido um ataque de envenenamento, e que pelo meio da revelação do Espírito Santo só me mostrou, a gente orou, e 2 dias antes ele tinha vomitado aquele tóxico. Aquele médico ficou muito espantado porque ele presenciou um milagre, mas ele falou que tinha 2 filhos evangélicos. E ele disse que já tinha ouvido falar de milagre. E ele falou para meu filho, quem fez isso contigo? Aí meu filho falou, foram meus amigos. Ele falou, eles não são teus amigos. Eles são teus inimigos, porque fizeram para te matar. Né? E ali ele passou um remédio, como o fígado ele se repõe rápido, né? Se regenera rápido. Passou e ele, né, recuperou rápido, era Quer dizer que foi os novo. amigos lá do Do, ocultismo do mesmo? ocultismo, do Centro de Magia Negra. Os amigos, que ele achava que eram amigos, né? Para eles era amigo, que era todo mundo Isso que, conhecido. assim, era para eles que era amigo, né? Que não era amigos, claro. Fizeram isso, era o quê? Era inveja? É inveja. Eles queriam pegar Alguma eles, queria coisa? ficar com eles lá, né? Então, como a minha oração não deixou ele ficar com eles lá, como eles tentaram me matar por obras de magia negra, não conseguiam, então tentaram matar ele. Que era uma forma de fazer eu sofrer, De porque te afetar, de me isso. afetar, porque o ataque foi feito para destruir o meu lar, né? Então, Sim. como eu rompi, o Isso. ataque Tá veio, blindada ali, a oração, jejum, tudo ali. o ataque veio em cima do filho, né? Do filho, Que estava é, descoberto por ele mesmo, né? isso, Não é, tá ali diante de Deus, servindo a Deus, né? isso, Só não é, tava, né? Ele queria estar ali no ocultismo, né? isso, Servindo uma, é, é uma religião, mas praticamente serve ao diabo, né? isso. Ele não era praticante, ele era amigo, mas amizades era esse povo que estava todo influenciado também. ali, que ele não vê, é normal, né? Eles acham que é normal, né? Então, quando aconteceu isso, Jamila, a cidade toda ficou sabendo. Cidade pequena, né? A notícia vaza. Então, toda a cidade sabe dessa história. E aí Deus tomou um vaso para mim na igreja e falou assim: eu vou te dar vitória. Né? Então, o Senhor falou assim: vejas como eu vou pelejar. A partir de hoje, pelo teu posicionamento, a vitória é sua. Né? Então, eu fiquei atenta à voz de Deus. E ali Deus usou, né, uma pessoa que frequentava, né, o mesmo ambiente, era uma mulher, mãe de família, e por ela ver todas aquelas situações, ela me conhecia desde também da adolescência, ela tomou a minha dor. Por ela ter filhos, ela tomou a minha dor, né, mas já era Deus trabalhando já, né, e ela me procurou, né, e ela falou para mim, ela mesma, essa primeira falou para mim tudo que já tinha sido feito ali dentro para me destruir, o que tinha sido feito para destruir o meu esposo, que o ataque era para destruir o meu lar. Sim. Né? Ela disse, e o que foi feito para destruir o teu filho? Só que aí ela falou assim, como eu sou mãe, eu agora tomei a dor. Só que porém, ela se apaixonou pelo meu filho. Deus faz assim. Ela se apaixonou pelo meu filho, eu até brinquei com ela, ela falou assim, se você me cobrir de oração, se você cobrir a minha casa de oração, ela disse, porque eu não acreditava que existisse crente fiel ao ponto de sobreviver os ataques que tu sobreviveu. Então, tu é crente fiel, a honra e a glória é para Deus, né? Mas, não, pode falar. Só Deus sabe o preço que eu pagava, né? Seu filho já estava maior de idade? Já? 14 anos. Ela tinha. Ela já A minha idade. A idade de ser a mãe dele. Ah, tá. É a idade de ser a mãe dele, mas Deus permitiu. Ela foi uma Raabe.
para me resgatar naquele Ah, momento, porque não tinha explicação. mas ela se apaixonou pelo seu Se filho? apaixonou por ele, mas foi uma permissão de Deus, porque Deus falou assim: vou eu, né, te dar a vitória. Aí o Senhor falou assim: vou eu trabalhar, agora veja como é que eu vou trabalhar. Então eu tinha que estar atenta, Sim. né? E quando ela veio me contar isso, aí eu estava justamente na casa da minha tia, a que eu lhe falei que sempre faz parte do meu testemunho. Sim. E ela contando, a minha tia ficou assim, o que está acontecendo? Eu falei, tia, Deus falou comigo ontem no ciclo de oração, que a peleja não era mais minha, então a peleja é dela. Apenas agora ela me pediu para eu cobrir ela em oração. E eu falei para ela falou, você vai deixar? Eu falei assim, deixo. Deixo, eu É, falei, e ele deixa. queria? Acabou se envolvendo, porque era tudo Ah, amigos ali, era coisas de Deus, que foi uma coisa sim. muito rápida, mas foi. Mas tem aquelas pessoas, 14 anos, mas já tem um jeito E não, já ele já era um de homem homem, físico de homem, né, era. a mente assim, É a já mente não é de aquela de homem. criancinha, Isso, né, e isso. Aí tudo, Deus né? permitiu. E eu sei que a partir dali ela falou assim: então, negócio fechado. Você só vai orar por mim. E eu mostro para você que essa vitória é sua. Então, assim, ela sabia de tudo que acontecia ali dentro. Tudo, ela sabia do ataque contra a vida dele, ela sabia dos ataques, né, contra a minha vida. Então, assim, ela passou tudo isso para meu filho. Né, hoje essa pessoa não vive mais, né? Há 2 anos ela Ah, faleceu, lamentável, mas ela faz parte do meu testemunho. Ela sempre deixou mas ela não tá aberto. mais com seu filho. Não ficou, foi coisa de 3 meses só. Ficou. Não, Aí, vamos por parte, pode continuar aí, né, é, está cortando aqui. Parei, isso. aí vamos, ela você deixou, né, Deixei. os 2 se juntaram, aí você continua essa Isso, aí se juntou, deixei, sim. né? Então, assim, como ela sabia de tudo que acontecia ali dentro, Ela era da igreja? não, Não ela era? frequentava lá o ocultismo. Ah, ocultismo, agora Entendeu entendi, agora, né? Ela frequentava o sim. ocultismo, então ela sabia de tudo que tinha ali Ah, dentro. sim, sim. E, né, por ela ser uma pessoa muito Uhum. conhecida e a gente tem conhecimento com ela, então assim, ela passou tudo para ele detalhado. Né? Quando ela passou tudo para ele detalhado, né, aí foi que a ficha dele caiu, ele Sim, entendeu, né, o que estava acontecendo, sim. né, Das nesse coisas momento. maus que eles estavam Quando isso praticando. aconteceu, né, aqui voltando, que através da revelação que Deus me deu do veneno para proteger ele, Sim. eu tirei ele e coloquei ele na casa da minha sogra por uns dias, que ficava perto dessa mulher. Já foi o trabalhar de Sim, Deus. sim. E ao tirar ele de casa, os ataques diminuíram. Porque tem os ataques, Jamile, que nós mesmos dá a legalidade, a brecha, né? Isso. E tem ataques que ele é uma interferência, alguém mandou. Então, assim, Sim. como ele frequentava, que ele vinha para minha casa, os ataques vinham junto. Ai, sim, sim. Então, para eu vencer, a obedecer a voz de Deus foi uma fase bem difícil. Isso marcou a vida dele, Sim. marcou Não, com muito. Ele não entendeu, mas eu certeza. conversei com ele. Né, que Quase à beira da morte. Então, assim, eu falei, você vai ter que sair de casa uns dias, né? Porque não se tratava mais só dele, se tratava da minha família, de todos, né? Que a gente estava ali passando necessidade mesmo. Sim, Ver algo que trancou, não quero citar o nome, porque eu quero falar aqui de Jesus. sim. Mas eu sabia com o que eu estava lidando, né? E ali eu tirando ele de casa, os ataques não vinham mais, porque vinham por ele, né? Ele ficou na casa da minha sogra durante 3 meses. Ele ficou, aí foi o período que ele ficou com essa mulher, durante 3 meses. 3 meses. A partir daí, aí Deus deu vitória. Que foi daí que ela começou a abrir a mente dele, né, das Isso, coisas maus que isso, aquelas pessoas estavam fazendo contra isso, ele. É isso. porque ela já estava ali, então ela já sabia de Eu tudo. sabia de tudo. Então, de vez de puxar ele para o ocultismo, ela afastou ele e abriu a mente. Então, já foi o trabalhar de Deus aí. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, cobri ela em oração. Sofreu muito ataque também, Sim. mas, Ela ali, né? Sim, mas com assim, como certeza. Deus permitiu ela intervir, ali naquele meio, então assim, não aconteceu nada de mal com ela, Sim. na época, nem com os filhos, nem com a mãe, que foi o pedido dela. Né? E ali 3 meses Deus deu vitória, aí foi quando meu filho foi para minha casa, né? Depois aí ele se levantou, a vida que segue, ele já era uma pessoa bem decidida, foi para a capital, foi trabalhar lá e seguiu a vida dele lá. Hoje ele é Sim. casado, segue a vida dele normalmente, Deus. né? Sim. E voltando aqui, aí na época, depois disso, né, o Senhor, ele tinha feito uma promessa para meu esposo que a gente ia para uma outra cidade e era uma porta de emprego que Deus estava abrindo.
né, Deus está me trazendo esse testemunho aqui à mente, que ele é muito lindo, né. E aí a gente estava feliz, né, porque a gente ia para outra Sim. cidade, né, e na minha cabeça eu ia me livrar de tudo aquilo, né. Aí aquela porta fechou, ficou um silêncio total. Deus não falava mais, não recebia convite. Quando foi um dia, aí o Senhor usava o meu pastor local, ele era muito usado por Deus. Ele era muito usado por Deus, o meu pastor, e ele pregando, ele falando assim: "Deus está mudando a história. Aquela porta, eu estou fechando lá, vou eu abrir a porta aqui". E Aqui aonde? na minha Nossa. cidade. E na minha mente eu falei assim: "Deus, nesse deserto?". Aí o Senhor falou: "É nesse deserto que eu vou te abençoar". E através do seu posicionamento e da sua obediência, eu vou abrir uma fonte, e ela vai jorrar de uma forma que a tua família vai beber água, teus vizinhos, os teus parentes, os teus amigos e até quem tu não conhece. Na época, Jamílio até ri, e Deus usou a boca do meu presbítero corrigindo: "Tá feito, Sara, que duvidou da promessa, então verás o que eu vou fazer por esses dias". E não demorou, né, pela minha obediência de tirar o meu filho, para tirar deixar Deus trabalhar, né, aqueles ataques ali acabou. Aí Deus fez com que aquela porta de emprego que ia ser em uma outra cidade vizinha, viesse para a minha cidade. Era a ferrovia de trem, que estava parada há muitos anos, e eu morava em frente. Aí Deus fez com que ela viesse e voltasse a funcionar de frente à minha porta. E quando eu acordei um dia pela manhã, Sim. estava aquela movimentação, né, em frente à minha casa. Eu falei: "Mas o que está acontecendo?". Estava interditada há tanto tempo. Chegou um amigo do meu esposo e falou: "Cadê o teu esposo?". Eu falei: "Está lá dentro". Então há 3 meses ele estava desempregado. 3 meses meu salão estava parado, né. Ele falou assim: "Ó, a porta de emprego que ele ia para fora, a empresa veio para aqui. Todo mundo tá dando nome, então chama ele para vir dar o nome". E eu chamei meu esposo, ele falou: "Mas como assim?". Eu falei: "Lembra da promessa, né, Deus fez a Uhum. promessa e ele é fiel". E ali, Jamila, aquela porta de emprego se abriu e foram empregados muitos homens naquela época. Meus vizinhos, meus parentes, amigos do meu esposo e pessoas que eu não conhecia, que eram os chefes, né, os Sim, gerentes. sim. E ali permaneceu por muito tempo. Aí Deus falou: "Pela tua fidelidade, vou eu mudar a tua história, nunca mais faltará o pão na tua mesa", né. E ali o Senhor abriu a porta do salão também. Sim, Aí nesse período, aí eu fui empossada como dirigente de ciclo de oração. sim. É, pelo meu pastor Versosa, e a pastora Noema, que hoje eles estão em Portugal. Eles foram os canais de bênção na minha vida, me ajudaram muito, e o próprio Deus revelou para eles que eu estava pronta e preparada para ser a dirigente do ciclo de oração, a primeira naquela igreja que foi aberta na cidade. E ali eu fui empossada, não foi fácil, né, era tudo novo para mim, mas eu Sim, dei sim. continuidade fazendo a obra do Senhor, e Deus tinha feito promessa para mim que ia fechar aquele centro de magia negra. Ele falava: "Eu vou fechar, eu vou te dar vitória". E eu sempre orava para que Deus salvasse eles, Sim, porque a sim. única forma de eu ter vitória era Deus convertendo eles. Deus salva quem tem de salvar, né, quem tem de sair sai, mas me dê vitória, né. E quem se converteu na minha igreja? A mãe de santo. Posso usar esse nome, porque era o nome que Não, ela sim, era que na ela época, era, né. né. Sim. Ela era mãe de santo, eu não conhecia aquela jovem, né, e ela entrou por aquelas portas. E era horrível a forma como o diabo usava o corpo dela para se manifestar na Meu igreja, Jamile, Deus. né, então assim, era algo que a igreja não tem costume de ver, as Ah, assembleias elas é. não trabalham, né, com libertação, Sim, sim. né, e eu e meu esposo era quem fazia a obra nela, então ali eu fui descobrindo que eu tinha uma unção de Sim, libertação, né, que tinha sido dada por Deus para aquele momento. sim. Né, o nosso dirigente na época, ele não tinha tanta experiência na área, nem a esposa. Todo mundo se apavorava, mas eu não tinha medo, né, o que estava nela, porque mamãe de santo, você sabe que ela sobe a muitos níveis espirituais, né, impactos. A Sim. gente fazia a obra nela, então a gente passou um momento de cultos difíceis com ela, porque todos os cultos manifestava e ela queria ser liberta.
processo. Um processo, eu acompanhei esse processo dela. E era só você e seu esposo Meu trabalhando esposo, nesse processo com ela, os, ninguém obre- mais? os obreiros ajudavam, as mulheres de ciclo de oração ajudavam, mas se eu e meu esposo não estivesse na igreja, a coisa era séria. Né? Então, assim, chegou um momento de entrar uma outra pessoa no processo de libertação que ficou mais tensa a situação. E chegou um momento que eu falei, Deus, eu estou cansada. Né? O Senhor falou assim, vou te dar uma nova ferramenta. Né? Deus, ele é lindo. Quando ele quer fazer, ele faz. Ele não mudou, ele é o Com mesmo, né? certeza. E um dia ali, ela estava assim, de uma forma, feito cobra no chão. E o meu esposo tirou o paletó dele e jogou nela. Sim. Quando jogou nela, ela deu um grito e falou que jogou esse ferro em mim. Aí todo mundo falou que era um paletó. Mas aí o Senhor falou para mim, Espírito Santo, né? É uma nova ferramenta que eu te dei para poder a minha igreja permanecer de pé. Então, a partir daquele momento, eu acompanhei o processo de libertação dela, né? E detalhes, né? Eu ia para a igreja com meu esposo, eu era dirigente de coração na época, ele era diácono, mas a gente auxiliava só o presbítero local. Então, para a gente cultuar, ela ficava do meu lado, eu com o paletó do meu esposo. Porque no paletó do meu esposo tinha fogo, e ali o mal não pegava elas. Sim. É algo surreal, algo sobrenatural. Era né? algo lindo, lindo, né? E uma vez ela mesmo, conversando comigo, né, a mãe de santo naquela época, ela contou todos os detalhes, né, do que tinha acontecido. E detalhes, ela não sabia que eu era a mãe do menino, do meu filho. Né, doente, Ela que era não seu filho. sabia. Aí ela conversando, né, contando ali como é que foi o preparo, porque ela era jovem e me veio a curiosidade, como que você entrou nessa área, o que te levou foi, ela queria a volta de um ex-noivo e se aprofundou. Aí ela me perguntou, e por que você também tem tanta experiência nessa área? Aí eu falei, eu nunca frequentei, eu nunca fui, eu fui vítima, né, eu fui vítima por muito Sim. tempo, por conta de ataques, né, que veio para destruir o meu lar e porque pegaram um filho meu, que queria ficar com meu filho lá. Aí, quando eu falei isso, na hora ela se assustou. Aí ela mesmo perguntou, né, você é mãe de fulano? E citou o nome, né? Aí eu falei, sim. Aí ela baixou a cabeça, nesse momento, ela me pediu perdão, Sim. né? E ela falou assim, era eu quem fazia todos os trabalhos para lhe destruir. Então, assim, eu ouvi Nossa. da própria boca dela. Meu Deus. Então ela falou assim, você só está viva porque realmente você é fiel ao seu chamado. Ela disse, aí confessou, confirmou o que a outra mulher falou, né? Sim. Ela disse, tentamos matar teu esposo também, para te desestruturar. Quando não conseguimos, nós tentamos matar o teu filho. Aí ela disse, mas nada te atinge. E essa pessoa da sua família que tentou fazer bruxaria, né, com você, foi nesse lugar que ela foi? Eu não sei se foi o mesmo tá, lugar, você mas não eu tenho a sabe. dúvida se foi o mesmo lugar, Ah, se eu sei veio que de lá. era, É, entendi. Eu sei porque que foi feito já isso. com essa mulher É, que falou pra você que foi é. feito tudo Até isso, hoje eu né? tenho essa dúvida. Sim, Eu tenho essa dúvida se foi feito lá ou não. Né? entendi. Porque esse centro fechou, ele não existe mais, porque Deus era fiel. Né, ela contando que Isso ela contou, então a senhora falou assim, todos os tipos de bruxarias, ela disse, quem existe na face da terra, ela disse, a gente fez para te matar. Pegamos reforços em Maceió, pegamos reforços na Bahia. Na Bahia, que é mais que forte é o ainda mais um forte, pouquinho, ela né? é mais forte na Bahia. Ela falou assim, porque a gente não te queria viva. Porque você se junta com as pessoas aqui, você ora e desmancha as obras. Adversário que já era o chamado de libertação, que nem eu tinha noção, né? E ela confessou tudo, Jamile, pra mim, na frente de obreiros, na frente do meu esposo, todos viram, né, a confissão da boca Sim. dela. E naquele momento ela me fez uma pergunta, se eu iria continuar cuidando dela. Aí eu falei que sim, porque ela era a resposta das minhas orações. Eu acompanhei aquela jovem no processo de libertação, ela chegou a descer as águas, né, resumindo a história dela, hoje ela me chama de mãe na fé, né, e ali depois disso, a minha vida naquela cidade, né, foi crescendo Isso espiritualmente. que é perdão, né? Perdão, Perdão e perdoar, né? perdoai. Uma pessoa que fez tanto mal, né? Que queria tirar a sua vida por obras Por malignas. obras malignas.
né? E É, você chegar e perdoar e é, ainda ajudar essa pessoa no na área da processo, libertação, no ajudei. processo. Isso que é perdoar, Perdão, né? Jamile, abordando esse assunto hoje, na área de libertação, é onde eu encontro mais pessoas aprisionadas, Infelizmente. que não conseguem liberar perdão, ou outros que não conseguem se perdoar pelo que fez. Isso. Aí elas estão Vive numa aprisionadas. prisão. Isso, não conseguem romper, Não, fica preso, fica doente. A falta de perdão deixa as isso. pessoas doentes. Amargurada Isso. também. São pessoas Fútil, feridas, né? fere facilmente, né? Que deixa o coração doente. Isso. Fisicamente também. Fica doente fisicamente, espiritualmente, é uma pessoa doente, as pessoas que não liberam perdão. Sim. Então, assim, dentro de mim, para a glória de Deus, não existe essa área de não perdoar, Glória a porque Deus. uma pessoa que ela é espiritual, ela sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as forças da maldade, que é o que eu estou falando aqui, né? As pessoas deixam se usar, né? O mal sempre existiu. Sim. Mas se a gente não liberar perdão, a gente não rompe. Então, eu perdoei todas as pessoas que me fizeram mal. Eu Isso. perdoei esse ex-noivo, eu perdoei a pessoa, né, que era da família, que foi quem Sim. primeiro, né, fez esse pacto para deixar o meu lar. Eu perdoei essa mulher. Eu perdoei todos. Tem uns que eu até falo, eu tenho contato, outros eu não tenho, mas enfim, eu perdoei todos aqueles. Sim. Também na igreja eu tive muita dificuldade também para romper, né? Porque nem todos entendiam Sim, aquele sim. momento, assim, as pessoas que me ajudaram diretamente, outros também que acabaram me atingindo, que era para sair mesmo da igreja também, tudo contribuiu para o meu crescimento espiritual. É. O segredo foi permanecer firme, É isso né? Eu mesmo. estou aqui contando as maravilhas do Senhor, É, né? perdoar porque a gente sabe que a gente não pode, né, perder, que é mais de precioso a nossa salvação. Isso é justamente, Jamile, porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Isso. Então, se eu não perdoo o meu irmão e estou dentro de uma igreja Tudo que pregando, você falando tudo, tudo que você fez para Deus é perdido. é perdido porque Deus não me perdoa, Isso. né? Porque se eu não sou capaz de amar o meu próprio irmão, que eu vivo, que eu Isso. convivo, Mesmo o inimigo, isso, né? A gente tem que né? perdoar e Perdoar amar. os inimigos. Orar pelos nossos amigos é a coisa mais fácil, né? E orar pelos inimigos que nos perseguem. Mas a palavra de Deus diz: orar pelos que nos perseguem. Né? Porque é a única forma da gente romper. Tipo, a minha oração era para que Deus salvasse ela, né? E a oração, ela fluiu, ela fez Isso. efeito. Porque a gente perdoa nossos inimigos porque eles estão ali, o inimigo ele tá usando. Isso. Tá usando a mesma coisa, a gente pode abrir a brecha e ele usar a gente também, Sim. entendeu? A gente tá a isso, É. né? É. Ao inimigo, pode entrar nas nossas vidas, a gente der brecha e fazer o que ele quiser. A Isso. mesma coisa é com o próximo. Então a gente tem que perdoar, orar por eles, Isso. mesmo o inimigo ou não, a gente tem que orar por eles, né? Perdoar e tá ali sempre levantando as nossas mãos, né? E orando. Orar. Porque Então, o inimigo ele veio para isso. matar, roubar e destruir. Isso. E a nossa missão é orar. Né? Às vezes eu até abordo esse assunto que hoje em dia as pessoas perdem muitas guerras porque elas não perseveram na oração. Porque o próprio Jesus disse assim: vigiais e orais sem cessar. Primeiro, vigiar, orar e sem cessar. É. Né? Então, se eu estou vigiando, se eu estou orando, se eu estou perseverando e sem cessar, eu não tenho como perder batalha. Com certeza. Não Sim, tem, sim. né? Porque se Jesus, ele sendo metade Deus, né? Quando ele veio aqui na Terra, ele era Deus metade. Ele precisou orar. É. E por que que nós não oramos? Então, Hoje, as igrejas, elas estão ficando rasas na oração. infelizmente, né? Infelizmente. Antigamente havia O amor muita se oração. esfriando, são diminuindo, Diminui. não ter mais a intimidade com Deus. Não. Se falta a oração, falta a comunicação, porque a oração é intimidade. Né? Isso. A oração é falar com Deus, é como eu estou aqui com você. Nós estamos conversando, então a oração é esse diálogo com Deus. Seu pai, que é um pai, né? Isso, e as pessoas estão perdendo essa intimidade. Hoje o povo não quer mais dobrar os seus joelhos.
Eu sou da época que eu orava 2 horas de joelhos. O ciclo de oração do Pernambuco é assim. Tardezinha, tá na igreja. Então, quanto mais oração, mais Vigília. poder. Isso eu lembro, era Isso, né? maravilhoso. Agora as coisas mudaram. Mudaram. É dificilmente você ter um culto ali na tardezinha, Hoje é raro. né? Hoje todo mundo vive na pressa. Depende da igreja, é difícil. Todo mundo É na pressa. vive com pressa. Hoje em dia o povo não tem mais tempo, mas aqueles que são de oração que persevera, porque eu sempre, e até hoje eu persevero na minha casa em oração. Tô ali, né, como eu falei, em Extrema Minas Gerais, tem ciclo de oração, mas é diferente lá do Pernambuco. Então, assim, Como aonde você falou, vai vir na pressa, mas também você não sabe o dia da manhã. da manhã. Você não sabe, você tá na pressa correndo, 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 esquece de fazer para Deus, né? Quer fazer só as coisas ali, né, da sua casa, Isso. fora, seu trabalho, né? Mas primeiramente a gente tem que buscar a Deus Espiritual. espiritual. E depois as coisas, né? Ali sua família, as coisas vai ser acrescentada. Mas Jesus- primeiramente o reino O do reino céu. do céu. Buscar o reino do céu é a minha justiça, né? Depois, as outras coisas serão acrescentadas, né? Isso aí você não sabe o dia da manhã. Não sabe. Se vê uma luta dessa, se tu não tem uma reserva, acaba, fica na luta, não Isso. passa. Né? Não Até perece, passa, né? perece. E tem muitas pessoas que ficaram para trás, tem muitas pessoas que não romperam por falta de oração, por falta de posicionamento. Né? Então, assim, hoje eu estou ali fazendo a obra na Extrema, né? Hoje eu faço parte do Ministério da Madureira, né? Assembleia de Deus, permaneço na Assembleia. Sim. Glória a Deus, né? Até Deus permitir, Até Deus né? dar um direcionamento, eu permaneço, né? E vim debaixo de um direcionamento de Deus, estou ali fazendo a obra, Glória a Deus. né? Então, assim, hoje meus pastores atuais são de oração, glória a Deus. Pastor Anderson, né? A missionária Kaliane, eles são de oração. Sim. Né? Então, assim, eu falo para eles, eu não conheço outro caminho para chegar perto de Deus, a não ser a oração, né? Esse é o caminho, porque desde o momento da minha conversão é a oração, né? Então, assim, no meio dos nossos 18 irmãos, né? Voltando aqui, 15 serve ao Senhor, Glória. né? Então, E outro vai servir vai também. vir a não? promessa na vida do meu pai Glória. e Se Deus promete, ele cumpre. E aí, através do meu chamado, do meu testemunho, aí eu me Isso. tornei o que? A mentora deles, está tudo precisando, aí me chama. E assim vamos ajudando. Com certeza. E hoje como que você tá, sua família, seus Voltando, filhos, isso. voltando pra gente concluir, Vou né? concluir, Pronto, voltando ali, fazendo a obra do Senhor no Pernambuco, aí o Senhor começou a fazer promessa, vou te tirar daqui para uma terra estranha. E lá tu irás dar continuidade fazendo a minha obra. Né? E eu esperei por esse tempo, chegou um Sim. tempo aqui, resumindo, final de 2019, né? Deus permitiu com que tudo que era confortável, que Ele me fez próspera naquela cidade. Né? Através da obediência, Deus, Ele me abençoou em tudo. Né? E aí o Senhor, ali, Ele mesmo criou uma situação para que ficasse tudo desconfortável, que se tiver confortável a gente não sai. E eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Deus, o que está acontecendo? Então, não chegava cliente, emprego para o meu esposo também começou a faltar, mas eu já tinha uma intimidade com Deus. Aí o Senhor falou, está chegando o tempo de eu te tirar daqui. Aí eu fui pedir confirmação a Deus, confirmação, e eu já tinha vindo passear em Extrema. Aí o Senhor confirmou que era lá. Então, no final de 2019, Em Minas Gerais. eu vim para Minas Gerais, ali na cidade de Extrema, Sim. onde o Senhor já tinha preparado tudo para mim. E virando o ano, iniciou a pandemia. Né? Eu já estava cá, meus filhos todos empregados. Eu também já estava empregada, porque Deus, ele, quando manda, ele já prepara a ponte, né? Aham. Né? Ali um casal, dono de um salão, me acolheram na igreja, né? Que eles também fazem parte da minha vida. Testemunho, Willis e Catiane. Trabalhei com eles ali 4 anos, né? E tive um outro processo extrema, né? Que para Deus me levar em um nível espiritual maior, porque lá é bem mais forte espiritualmente, muito Batalha. batalha em cima de Sim. batalha. Mas eu vim com toda a minha família, meus filhos, minhas noras, está toda a minha família lá. Estamos todos estabilizados. Que bênção. Deus está cuidando de mim ali. Continuo fazendo a obra do Senhor. Nunca parei, nunca desanimei.
cada processo é uma lapidação, cada processo é um nível a mais que a gente rompe. O segredo é não desistir, não olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para Jesus, ele é o caminho. Se ele diz que ele é o caminho, quem está nele não tem como errar. Né? E hoje, ali na Extrema, eu estou em novos processos. E eu creio que depois eu vou Vai voltar voltar para e vou contar contar a porque vitória, a né? vitória, porque são processos também Sim, dolorosos, processos de batalhas espirituais com níveis mais elevados. Né? Mas em todos os seus tem me dado vitória e está me dando. Está cuidando glória de a mim. Deus. Né? E uma coisa, Jamila, que eu queria abordar aqui, né? Eu até falei com você antes de terminar, é sobre os jovens. Jovem, Os já está jovens. encerrando, né? Isso. Se você quer falar um pouquinho sobre Sobre os isso, é jovens. importante, né? Importante, né? Nesses processos que eu estou passando ali em Extremas, eu tenho perguntado ao Senhor o que ele quer de mim naquele lugar. E as batalhas são muito grandes, dá até vontade de ir embora mesmo, mas o Senhor falou que não, que ele estava me preparando para um novo tempo. E como eu já tenho uma intimidade com Deus, ele falou: olha para os jovens, porque os meus jovens estão perecendo por falta de clamor, né, por falta de ajuda. Então, assim, como experiências em batalhas espirituais, jovem não tem força de romper. Né? Então, se não for nós dando as mãos e clamando pela vida dos jovens, nós vamos perder muito mais. Lá onde eu moro tem um índice de suicídio muito grande, é muitos jovens que tiram a sua própria vida por vazios na alma, e não é só lá, né? É mundial. Sim, Né? Então, assim, eu peço aqui para quem estiver me ouvindo que comece a despertar, a orar pelos jovens, porque a oração ela tem que ser específica naquela área. sim. Então, qual é a oração pelos jovens? Para que Jesus visite a mente, para que Jesus visite a alma, que ele quebre os cativeiros, quebre as correntes, né? Porque são muitas pessoas presas nessa área, eles não rompem. As obras de libertação que eu faço, as mais difíceis são nos jovens. Né, porque eles acessam portais, eles fazem aliança lá fora, Isso. principalmente os que saem da igreja, eles não conseguem mais voltar. E detalhe, eles não confessam, né? E tudo aquilo que não é confessado não tem como Jesus trabalhar. Eles não têm forças como para confessar. romper. Isso. Então, assim, é uma luta. Quando eu pego uma experiência com um jovem, é preciso abrir campanha para Deus ali mostrando, né? Deus vir trazendo É difícil trabalhar na mente, né? na De mente. jovem. Muito. Porque são muitas coisas ocultas, Isso. né? Então, assim, todas as sexta-feiras, meia-noite, a gente já está trabalhando lá no Extrema, a gente está divulgando, nós estamos clamando pelos jovens. Eles têm muitos acessos. Hoje em dia tem muito acesso às Muito. coisas. Antigamente não tinha, né? Não. Então, internet, né? Isso. Tá aí, meu Deus, tá aberto para tudo. É. O Então, ocultismo cada vez ganha mais, porque é caminho fácil. isso. Então eles acessam isso, não Isso. precisa nem ir lá no terreiro. Só através da internet eles têm acesso. Isso porque é caminho fácil, eles querem uma É. resposta, eles vão ali, já tem uma resposta Isso. para um momento, para o Se não passado. tiver os pais ali que coloca a mão Isso, ali Jamile. protegendo, conversando, auxiliando nas coisas, mesmo que os pais não sejam crentes, Isso. mas uns pais que sabem, né, das coisas Isso. certas, né? Tem pais aí que não tá nem aí, deixa o filho aí Deixa à vontade. ter acesso a tudo e acaba fazendo, você vê na TV, Isso, né? isso. Jovem tirando a própria Vida. através da internet, De aprendendo internet. coisas Isso. de maldade, ensinando para eles é uma coisa normal, mas não é, irmã. E os Isso. pais não estão vendo Não estão isso. vendo. Então, os jovens, eles têm acesso a isso. É mais fácil deles entrar no abismo. Sim. Né, e nós temos uma promessa de um avivamento no Brasil. E se esse avivamento não vir pelos jovens, vai vir por nós? E às vezes eu até falo assim, eu falei, eu já estou ficando cansada. Nem daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, como vai estar nossos jovens? Então, assim, é hora das igrejas despertar nessa área com os jovens. Porque o maior ataque é nos jovens. Né? Então, que a gente
possamos agora passar a clamar. Por que clamar? O clamor é diferente de oração. Quando o povo de Deus estava lá em Israel sofrendo debaixo de opressão, que eles se reuniram, eles decidiram clamar a Deus, e foi quando Deus mandou o libertador, né? Que a oração era específica, Deus nos ajude, nos socorrer, Ele mandou. Então, se as igrejas se reunir, começar a despertar e começar a clamar pelos jovens, fazer Isso. trabalho de libertação, de avivamento, vigília, os jovens vão começar a voltar para as igrejas, né? E Deus colocou no meu coração todas as sextas-feiras, meia-noite, está clamando pelos jovens, né? Então, assim, quem estiver ouvindo, né, esse programa, junte-se a nós, e eu creio que esse avivamento vai vir pelos jovens, que há muitos jovens já meio com depressão, Sim. com ansiedade, Tem vezes que os pais nem sabem, nem percebe, Jamile, percebe. isso. E sendo, mas meu filho tá na igreja, eu levo meus filhos, eles sabem da palavra, eu prego para eles, Isso. mas você não sabe o que está acontecendo Não. no oculto, Isso. no coração Que eles dele. têm dificuldade de confessar, como eu falei aqui, tem dificuldade. Então, assim, é um alerta para os pais. Eu sempre falo, quando eu acompanho o processo de libertação, que as mãos falam, os olhos também falam, os pezinhos também falam, eles dão um gesto que seus filhos não estão bem, né? Então, assim, que a vigilância seja dobrada, porque há muitos jovens cometendo suicídio, e a dor é uma dor na alma, que é a falta de Deus, a falta do Espírito Santo, né? E eu creio que através aqui desse apelo que Deus permitiu, eu vim aqui, tem uns 15 dias que o Senhor já colocou isso no meu coração, né? Deus, ele vai começar a despertar as igrejas que estão dormindo a respeito dos jovens. De Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o finalzinho, né, irmã? É, E hoje você tá bem, tô bem, Jamile. Deus está usando cada vez mais a sua Sim, vida para ajudar as pessoas, né? sim, Abençoando a sua família. Glória a sim. Deus por isso. E você venceu essa batalha. Eu sei que não acaba. Enquanto a gente Não, viver nessa terra, é, batalhas virão. sim, Mas com Deus a gente vence. sim, E o fardo, eu sei que a gente começa a carregar aquele fardo, mas Deus, ele é um Deus que ele deixa o fardo leve, leve. né? Como Ele é? não deixa a gente sozinho. Não, né? Que você estava falando aí, já tinha vindo na minha mente. Jesus diz: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e Isso. eu vos aliviarei o meu fardo, né? Então, sem Deus, não rompe. Com Ele, a gente rompe e vem as experiências. E a gente vai ao nível que Deus quer levar. É só a gente perseverar. Agora a gente vai com a palavra e depois a Amém. oração. Amém. Amém. Irmã, a irmã tira, lê, fala o versículo que Tá. está nele, Uhum. depois vem a oração de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Consegue ver? Sim. Está lá em Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos e os que correm atrás dessas coisas, que correm atrás dessas coisas, né? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É o que a gente estava falando, né? Sobre buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos ao reino de Deus, A gente não precisa se preocupar não. com as coisas aqui, como fala, investir em comer. É, Né, eu estava falando para você, né, que as pessoas isso. faz tanto, trabalha, E corre atrás das coisas e tal, esquece que Deus esquece. é um Deus de maravilhas. Esquece de buscar o espiritual, Isso, né? Porque na nossa vida tem que estar alinhado o espiritual com o emocional e também o isso. material. Mas se nós buscar o espiritual, ele cuida do emocional e ele cuida do material, como é a palavra, Isso, né? Ele como sabe do que a gente precisa, isso. porque a gente está correndo, se preocupando, né? Como ele falou aqui, os pagãos que faz isso. Nós somos filhos, qual é o pai que não se preocupa com os filhos, né? Então, essa palavra para nossa meditação, né? Que Deus, ele é fiel. Para todos que estão assistindo, E né? isso, para todos, isso mesmo, Jamile, que para não se preocupar com o dia da manhã, né? Saber que há um pai que tudo vê,
né? Há um pai que, se ele não abrir a porta, ninguém abre. Deus, ele sabe das necessidades de cada um, Isso. né? É, E se ele supre, ele é provisão, mas assim, ele está falando, né? Através da palavra, buscar em primeiro lugar o reino, isso. né? Quando se busca o reino, as demais coisas ele acrescenta em nossas vidas. Diaconisa, você pode orar? Amém? Pra gente Amém, encerrar. Jamile. Glória a Deus. Eu oro sim, quero já agradecer aqui, né, por esse podcast, a qual vocês abriram a porta, né, para mim Glória a estar Deus. aqui, falando do meu testemunho, das minhas experiências, né, creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Quem está passando por um momento, né, vai saber que nada é impossível para o nosso Deus, desde que esteja posicionado, né, e que as pessoas não guardem mágoa no coração, que as pessoas liberem perdão, porque o perdão, ele é a chave, né, que vira situação. Né, o perdão, a gente quando perdoa, a gente não perdoa nem tanto para deixar outro livro, o perdão ele vem primeiro por a gente. Quando eu perdoo, a bênção já vem por mim, eu libero a bênção do Com irmão, certeza. né, que as pessoas guardem essa palavra no coração. E vamos assim orar encerrando. Amém. Amém. Soberano eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui, Senhor, através do podcast, Senhor, com a missionária Jamile, falando, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, falando, Senhor, do meu testemunho, meu Deus, das graças, Senhor, alcançadas através, Senhor, da tua misericórdia. Deus, quero te agradecer aqui pela vida da minha irmã Selma, que me acompanhou, ela estará comigo. Te agradecer, Senhor, pela vida, meu Pai, do Rafael, do servo do Senhor que estará aqui também. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais continuar abençoando, meu Deus, esse trabalho, que ele venha a crescer, que pessoas, Deus, venham a ser alcançadas, meu Deus, e fronteiras venham a ser atravessadas através, Senhor, desse podcast, que o Senhor venha libertar vidas, que o Senhor venha salvar vidas. Meu Deus, nesse momento, Pai, quero te apresentar, Senhor, também essa cidade, a qual pela primeira vez eu entrei nela. Vai visitando, Senhor, os teus servos que aqui habitam, vai salvando, vai libertando, meu Deus, vai dando livramento. Senhor, agora eu também quero te pedir, Senhor, me conduza para o meu lar, Senhor, debaixo da tua direção e da tua proteção, Pai, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo o mal. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Que Deus abençoe. Valdenice, Isso. glória a Deus, obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Bom, pra ver da sua irmã também, que Deus abençoe a vida dela, né? Amém. Foi um prazer E também. ela te Jamile. acompanhou, Acompanhou. veio de outra cidade, de outra né? cidade. Diferente da sua, pra vir te acompanhar, né? Quando Deus Deus começou, é como Deus começou a fazer promessa, ele te levar em muitos lugares, eu falei, Senhor, com quem eu vou? Aí o Senhor falou, estou preparando a sua irmã para ir com você. Está aí. Esse ano já é a 4ª missão que a gente faz junta. Deus é Então, maravilhoso, que Deus abençoe, viu, a vida de vocês, Amém. a família. Deus abençoe, muita saúde, Amém, viu? Jamile. E que Deus continue trabalhando na sua vida, que você seja, né, que você venha levar a palavra do Senhor, Amém. né? Continuar levando a Continuar palavra levando. do Senhor, né? A gente tá aqui para servir a Deus, Sim. né? Fazer né, a obra dele, que ele colocou nas nossas mãos, que você continue sendo o instrumento Amém, na Jamile. mão do Senhor, amém? Amém. Para ajudar muitas pessoas Sim. que precisam, amém? Isso, amém. Glória a Deus, encerrando Glória a mais um Deus. testemunho, glória a Deus, hoje foi maravilhoso, né? E eu te espero até o próximo, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Amém.